Oi pessoal, bom dia. Então, é, quero inicialmente começar pedindo desculpas de vocês, né? As nossas aulas iniciaram no dia 29 de março, e no dia 29 a gente já tinha atividade, então... e aí eu fiquei meio pensando, né, em como que a gente ia proceder essas atividades de estágio, né, nessa situação em que a gente se encontra, em que tanto vocês, né, não podem ir para a sala de aula por causa da questão de contato, né, com as pessoas, que não está podendo acontecer nesse momento, e aulas que não estão acontecendo da maneira como deveriam acontecer, né, de modo presencial, né. E aí então eu pensei bastante sobre isso, em como que eu ia avaliar vocês, como é que a gente ia proceder esse estágio de modo que vocês não fossem prejudicados, né? Foi aprovado um calendário, né, de atividades para a gente cumprir, né, um calendário de retorno. O FAM voltou às atividades, a disciplina de estágio foi ofertada, foi permitido que fosse ofertado, e se está tudo, né, tudo ok, tudo de acordo, então a gente tem que pensar numa maneira em como que a disciplina vai acontecer. Então eu usei essa semana para me pensar, para conversar com alguns professores e verificar como é que a gente poderia então fazer aí essa atividade, as atividades de estágio supervisionado 2, a disciplina que vocês estão matriculados comigo, acontecerem. Então eu, né, fiz essa apresentaçãozinha em relação à disciplina, que é principalmente né, a forma como a gente vai proceder durante a disciplina, né? Então o que vai acontecer nessa disciplina? Essa disciplina é uma disciplina de 105 horas, né? E a gente tem que 60 horas dessa disciplina é atividade prática, ou seja, vocês vão para a sala de aula observar, né, professores, observar alunos. No final disso, isso a forma como ela acontecia anteriormente, né, anteriormente à pandemia, né. E 45 horas de atividades teóricas, em que vocês usariam aí para preparar os materiais de vocês, né, relatório, né, colocar em ordem a documentação, né, e a gente não tem aula, né, nessa disciplina, né, é mais atividade de orientação, né, como é que vão acontecer as atividades. Então essas 45 horas seriam justamente para esse preparatório, para vocês correrem atrás de campo de estágio, verificar um professor que iria orientar vocês, né, a escola em que vocês iam atuar. Então era basicamente essas 45 horas teóricas aí, seria justamente para vocês fazerem isso, e consequentemente eu auxiliar vocês à medida que fosse necessário algum documento para vocês apresentarem, né, qual o material de trabalho que vocês a documentação que vocês deveriam me entregar depois no final, aquelas fichas de avaliação e tudo mais, né? Então a gente usava essas 45 horas para fazer essa preparação aí. Então, essa situação em que a gente se encontra agora, né, modificou um pouquinho as coisas, e eu defini alguns pontos em que a gente vai abordar agora, né? Por exemplo, o primeiro ponto que eu defini é que vocês não vão precisar de um professor tutor para essa disciplina, ou seja, aquele professor que você ia lá na escola, que ia assinar a frequência de vocês, a frequência, né, em que vocês iam dizer, ó, tá aqui, tem um professor que está dizendo, está testando que eu vim para a escola, que eu cumpri 60 horas de atividade prática. Vocês vão me entregar aquela ficha, né, depois eu vou postar direitinho a lista de documentos que vocês vão ter que me entregar. Só que a única pessoa que vai assinar aquela ficha é você, né? Você vai definir os horários em que você vai atuar na disciplina, atuar essas 60 horas, né? Essas 60 horas práticas. Então é você quem vai definir, é você que vai dizer para mim que você cumpriu aquelas 60 horas de atividade prática, ok? Esse é um acordo. Você não vai precisar, como eu estou falando, de um professor tutor, né,
para te atestar que você cumpriu as 60 horas. Então, se você disser para mim que você cumpriu as 60 horas de atividade prática, vou estar de acordo. Como é que você vai cumprir? Como é que você vai cumprir essas 60 horas de atividade prática? A rede estadual de ensino está oferecendo aulas remotas, né? E são essas aulas que vocês vão ter que acompanhar e são essas aulas, né? Aulas de matemática e aulas de física. Obviamente, vocês têm que verificar direitinho como é que estão ocorrendo essas aulas, né? Por meio de qual canal, se é internet, se é pela televisão. Então, vocês têm que fazer essa pesquisa, né, básica. Se precisar ir numa escola, conversar com algum professor, professor, eu vou estagiar, mas meu estágio vai ser um estágio em que eu vou acompanhar as atividades lá de casa, né, por meio dos canais digitais por onde as atividades estão acontecendo. Então eu preciso, né, me programar, saber direitinho quando é que vão acontecer as aulas de matemática, quando é que vão acontecer as aulas de física, ok? E aí, nesse sentido, aquele tempinho básico que a gente precisava, né, para vocês definirem o campo de estágio, né, onde que vai estagiar, qual era a escola, qual era o professor que ia atuar com vocês. Então, esse preparatório inicial agora mudou. Você vai procurar, buscar, saber por onde é que estão sendo transmitidas as aulas, quais são os horários específicos para matemática e para física, por exemplo, né? E aí você vai definir definir o seu calendáriozinho baseado nisso, né? Em como que vai acompanhar essas atividades, ok? Então, a atividade de vocês, observação, exclusivamente observação, né, dessas aulas que estão sendo levadas para os alunos da rede estadual. Eu falo rede estadual porque, né, é o que eu tenho acompanhado. Eu não sei como é que está o funcionamento das atividades da rede municipal. Então, se de repente vocês conhecerem, né, e quiserem, né, adotar a rede municipal como campo de estágio, as aulas, né, a forma como as aulas estão ocorrendo, vocês façam essa opção. Mas a sugestão aqui é porque a rede estadual eu sei que tem uma estrutura um pouquinho mais, pelo menos mais conhecida, né, que as aulas são transmitidas, às vezes pela televisão, às vezes pela internet, enfim. Mas o essencial é definir, né, se vai ser estadual, se vai ser municipal, e quais são os horários em que essas atividades estão acontecendo e qual é o canal, né, qual é o meio em que essas aulas estão sendo divulgadas. E a partir do momento em que vocês definirem isso, vocês já podem começar a acompanhar essas atividades. Vocês vão acompanhar essas atividades com que propósito, né? Eu defini como forma de avaliação, e aí eu já explico qual seria o propósito de acompanhar essas atividades de aula remota, né, dos alunos do médio né, do ensino médio, matemática do médio e física do ensino médio. Ok? Então, quais são as formas que eu defini para avaliar vocês, né? Essencialmente, vocês vão produzir, ao final dessa disciplina, um relatório de atividades. Esse relatório de atividades ele tem uma nota que vale de 0 a 10. Simples assim. Ok? E uma aula que vocês vão fazer, uma aula gravada que vocês vão fazer, que também vai valer de 0 a 10. Né? Nesses mesmos moldes aí de gravar a aula, né? Apresentar meios, apresentar formas, apresentar sugestões, e essa aula vai ser avaliada e ela vale de 0 a 10 também. Ok? Bom, relatório. Então, o que vai conter nesse relatório? E aqui a gente chega no propósito de vocês assistirem às aulas dos alunos da rede municipal ou da rede estadual, né? As aulas que estão sendo levadas para eles. E eu falo em aulas que estão sendo levadas, mas
Se de repente tiver uma outra forma como isso tá acontecendo, vocês coloquem, né, nesse relatório de atividade de vocês. Então, basicamente, o que vai conter o relatório de vocês? O relatório de vocês vai ter uma capa, contracapa, aquela, né, coisa básica de trabalho acadêmico, né? Capa, contracapa. E aí vocês vão fazer uma introdução breve, né, do que vocês estão propondo, né, com esse relatório, uma introdução em que você vai falar dos aspectos gerais, né, do trabalho de vocês, o que aconteceu, qual que é o propósito, o que vocês estão querendo definir com esse relatório, enfim, uma introdução do trabalho de vocês, do relatório de atividade de vocês, do relatório da disciplina de estágio supervisionado 2. A segunda parte é um referencial teórico. Vocês vão apresentar na literatura, né, vocês vão pesquisar na literatura informações a respeito de, essencialmente, né, aqui nesse ponto vocês vão abordar a questão do ensino remoto, né? Podem trazer dados de pandemia, né, dessa modificação toda aí do sistema educacional que, né, chegou assim de uma hora para outra, mudou tudo, né? A gente estava, né, preparado, né, para oferecer um ensino presencial e tudo de uma hora para outra houve essa mudança toda. Vocês podem relatar isso também, obviamente baseado em alguma referência que vocês viram, mas essencialmente vocês vão tratar nesse referencial teórico aqui o ensino à distância, a educação à distância, ok? Pode falar de problema da educação à distância, pode falar dos acertos, né? Nem sempre é só erro, né? Mas tem dificuldades e tem também os benefícios da educação à distância. Você pode tratar dos dois pontos. E isso, obviamente, baseado em algum autor, em algum livro, em alguma pesquisa que vocês viram, que vocês buscaram, que vocês encontraram aí para colocar no relatório de vocês, ok? Qual que é o benefício da EAD? Quais são as dificuldades, né? Quais são as principais formas de interação, né, desse método de ensino? Enfim, uma grande quantidade de coisas que vocês podem colocar aqui nesse referencial teórico, né? Mas sempre focando o ensino remoto, a educação à distância, ok? Aqui eu não tenho nada fechado para vocês, né? Não vou dizer, você vai ter que colocar isso. Isso aqui, né, nessa parte de referência, o foco é ensino remoto. A forma como você vai, ensino remoto, ensino à distância, né, é o foco do referencial teórico. A forma como você vai trabalhar isso, como você vai colocar no seu trabalho, é inteiramente pessoal. Eu digo inteiramente pessoal, que é a forma como que você vai criar, a forma como você vai abordar esse tema. Qual é o tema? O ensino à distância. Ok? E aí você já pode direcionar isso, né, pegando essas referências, para você direcionar para a segunda parte do trabalho de vocês, que é justamente o relato de atividades. Sim, esse referencial teórico aqui, senhores, com uma quantidade de páginas suficientes aí para eu ter algum tipo de embasamento para saber que vocês realmente, né, pesquisaram, viram alguma informação a respeito disso, né, no mínimo, aí, sei lá, umas de 5 a 7 páginas aí de referencial teórico, no mínimo, tá? Então pesquisem bastante. Tem bastante coisa, né, de educação à distância, tem bastante coisa de ensino remoto, né, vantagem, desvantagem, os principais problemas, os principais mecanismos de interação aí entre professor e aluno à distância, qual que é o comportamento do aluno, né, nessa modalidade de distância, qual é o papel que o aluno deve, né, deve assumir, né? Qual que é a responsabilidade que o aluno deve assumir para que ele consiga ter um aproveitamento aí legal das atividades, ok? Então, isso tudo são aspectos que vocês podem abordar aí no referencial teórico. E lembrando mais uma vez que um referencial teórico não é uma página, 2 páginas não, tá, senhores? Então, uma quantidade legal aí de informação nessa parte do relatório é ideal. A segunda parte é o relato da atividade de vocês. Então, aquelas aulas que vocês assistiram, né, ao longo das 60 horas de atividade prática da disciplina que vocês tinham, né, teriam que assistir, vocês vão usar aqui.
Vocês vão focar basicamente nos pontos principais aí que vocês observarem em relação aos erros e os acertos da forma como o ensino que está sendo oferecido para os alunos está sendo conduzido. Erro. Você vai olhar e vai identificar, olha, isso aqui poderia ser melhor, né? A forma como o professor apresentou esse conteúdo, a forma como essa informação chega para o aluno, poderia melhorar. A gente não está falando essencialmente, a gente está falando essencialmente do conteúdo. Ah, não, o professor está dando lá uma aula e cometeu um erro aqui. Não, não é esse o ponto. O ponto é a forma como isso chega para o aluno. Seja numa explicação, né, o professor está dando uma aula lá. Colocou um exemplo, está trabalhando com função, ele colocou um exemplo de função. Olha, eu acho que essa maneira de ensinar a função que o professor tratou aqui não é a melhor maneira, não é a maneira mais adequada. Eu penso que se ele fizer dessa forma e dessa forma, o aluno consegue entender melhor. Ou então você pode, né, aqui na questão dos erros, você pode atacar diretamente você pode atacar diretamente a estrutura, né, do sistema em que essas aulas remotas estão montadas. É uma possibilidade, tá? Deixo aqui. Como assim, professor, a estrutura? Será que todos os alunos que estão acompanhando aulas remotas, eles têm condições, têm internet, têm... e aí, vale muito aqui a experiência de vocês. Como é que vocês estão... acompanhando as nossas aulas, as aulas da UFAM nesse momento, por exemplo. Mas aqui não é informação pessoal, eu digo que vocês podem se valer da experiência de vocês e abordar esse aspecto aqui, tá? Não é tratar, por exemplo, aqui nesse ponto, a minha experiência, não é a sua experiência, é a forma como você imagina que está acontecendo com os alunos da rede pública, da rede estadual, da rede municipal, enfim, né? Ou se for da rede privada, né? Tá aí, até, né? No Clareio acho que tem escola privada que também vocês podem, é um campo de estágio também, tá? Só para deixar claro aqui. Acertos. E aí, obviamente que, né, no nosso relatório você não coloca só desgraças, você vai apontar os pontos positivos e os pontos em que realmente as atividades, as formas como são ensinadas, a interação de aluno-professor, né, você vai apontar os acertos aí em relação a esse método todo de ensino remoto, ok? Quantos erros, quantos acertos o professor tem? Isso aí depende de você, né? Quantas aulas, né? E aí, mais uma vez, isso aqui é baseado nas aulas que você verificou, que você assistiu, né, durante as atividades práticas da disciplina. Professor, eu preciso citar o dia, a hora, o local exato. Não, essa informação não é necessária no relatório. Você diz, acompanhando as atividades de estágio, né, no período tal, foram identificados os erros, tal, e aí você, né, continua. Ok? Um segundo ponto aí que eu achava interessante vocês colocarem, mas, assim, não é essencial. Obviamente que ia enriquecer muito o trabalho de vocês se vocês acrescentarem também a percepção dos professores em relação, eu digo dos professores que iriam atuar nessas disciplinas, né? Que deve ter um acompanhamento de professores, né? Presencialmente, ou dos professores das escolas, né, em que esses alunos estão matriculados, deve ter algum tipo de acompanhamento, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone, mensagem de texto, enfim. E aí seria interessante que vocês conseguissem, né, conversar com um ou dois professores, obviamente de matemática ou professores de física, qual que é a percepção deles em relação
a tudo isso, em relação a essa forma como matemática e física está sendo ensinada para esses alunos nesse momento de pandemia. Ok? E aí, assim, você não vai fazer uma entrevista com o professor, o que tu acha disso? Mas você vai, né, com as tuas palavras, né, ter uma conversa com o professor, seja por telefone, seja ah, por WhatsApp, né, áudio, enfim. Né, não precisa procurar o professor lá e forçar um contato, né, nesse momento. Então, aqui nada de contato com quem aí não se sentir à vontade para isso, ok? Mas seria bem interessante também vocês apontarem esse lado do pensamento dos professores em relação a como essas atividades todas estão sendo desenvolvidas, ok? O que mais? Ah, sim, apresentação de soluções. O segundo ponto, né, vocês detectaram erros, ok? E aí chega o momento de vocês proporem soluções, né? Olha, eu identifiquei que aquele conteúdo, né, aquela forma de ensinar não ficou boa, né? Foi muito rápido, o professor não explicou direito, enfim. E aí é que você chega e apresenta as soluções que você vê para aquele problema que você identificou assistindo às aulas. As aulas na parte prática da disciplina de estágio, ok? As 60 horas lá reservado para atividades práticas. Então, o relato de atividade de vocês é basicamente isso. Vocês vão assistir às aulas, vão detectar erros e acertos, vão pontuar isso, né? Vocês vão apresentar a percepção dos professores quanto a... Professor, eu preciso, né, conversar com quantos professores? Isso aí fica muito a critério de vocês. E aqui eu queria fazer uma sugestão, né? A gente tem vários colegas, né, de matemática e física formados que estão atuando, né, como professores, seja da rede municipal, seja da rede estadual. E, assim, como vocês não definiram um tutor, né, eu queria que vocês tivessem o contato, né, com um professor. Necessariamente, o ideal é que seja um professor de matemática ou de física, né? 1, 2, 3 professores, e aí fica a critério de vocês, né? No mínimo, mas tentem conversar com pelo menos 2 professores, no mínimo 2 professores, e verifica a percepção deles em relação a isso. Pode colocar mais, pode colocar 5, sem problema, aí é a critério de vocês. Mas conversem com esses professores e verifiquem a percepção deles acerca desse assunto. Esse professor não vai estar vinculado a nenhuma escola que você, né? Que você não está vinculado à escola, você não está vinculado a um tutor, você não está vinculado a... Nesse momento, a nossa interação, nosso campo de estágio é só eu, você e você acompanhando as atividades, né, de modo remoto das disciplinas de matemática e física, né, da rede estadual, da rede municipal, da rede privada. Então você define aí o seu campo de estágio. Não tem vínculo com a escola, não tem vínculo com nenhum professor dessas escolas. Mas no momento em que você procurar esses professores, né, pode ser um conhecido de vocês, pode ser uma pessoa que vocês conheçam, um colega de curso que já formou, né? Conversem com eles e verifiquem a opinião deles a respeito. Não precisa apresentar nome, não precisa apresentar, né, nada desse tipo. Vocês vão apresentar um relato impessoal, né, das percepções desses professores acerca da maneira em como as atividades de ensino nesse momento de pandemia estão sendo trabalhadas, ok? Apresentação de soluções já comentei para vocês detectam um erro durante, né, os principais problemas, né? Vamos colocar dessa forma. Acho que erro fica muito, né, para o erro que o professor cometeu na resolvendo. Não é isso, gente. É os principais problemas que vocês detectam ou na forma como um conteúdo é ensinado, ou então ataque a maneira como isso chega para o aluno, ou como não chega, por exemplo, né? E aí apresentem a solução para isso. Ok? Aí concluam,
né? Façam a conclusão e apresentem as referências bibliográficas que vocês utilizaram aí nesse relatório de atividade de vocês, ok? Então esse é o relatório. Esse relatório vale de 0 a 10. Eu coloquei aqui como aula de intervenção, ok? Uma aula de intervenção. Essa aula vai ser uma aula gravada, que vocês vão apresentar. Essa aula vai ter no mínimo 15 minutos e no máximo 20 minutos, ok? E aí, durante aquele momento em que você, né, olhando observando as atividades práticas da disciplina, olhando as aulas, né, que você acompanhou, as 60 horas de aula de atividade que você acompanhou, você detectou, né, alguns erros. Você viu que uma forma de ensinar matemática e uma forma de ensinar física você faria de uma forma diferente. Você percebeu que se você fizesse do seu jeito, você acha que se você fizesse daquela forma, daquela maneira como você, né, pensou, você apontou lá, no relatório você apontou o erro, você apontou o problema e apresentou uma solução. E aqui então, nessa aula, você vai justamente apresentar essa aula, né, nesse espaço de 15 minutos, fazendo empregando essa metodologia que você considera a mais certa, a mais correta para ensinar aquele tipo de assunto, aquele determinado tema, por exemplo. Ok? Então é você colocando na prática aquilo que você, a parte de apresentação de soluções do teu relatório. Mas aqui, gente, eu não quero uma apresentação do relatório, ok? Você não vai aqui montar uma apresentação e vai apresentar o relatório que você... Não. Professor, eu detectei durante as minhas atividades, né, de observação das aulas que o conteúdo X, da disciplina X, ele foi explicado, mas eu acredito que se ele fosse abordado dessa maneira, da maneira como eu vou abordar agora, ele seria melhor compreendido. E aí você começa a sua aula, né? Vai lá, mostra como que você faria. Apresenta, né? Fala da forma como foi feito e a sua aula é como eu faria, como é que eu melhoraria aquilo para que o aluno tivesse um aproveitamento maior. É basicamente isso. Você não vai apresentar aqui, mais uma vez, nessa aula de intervenção, você não vai aqui apresentar o seu relatório de estágio. Não é uma apresentação do relatório de estágio, é a apresentação de um erro que você detectou e aqui, né, eleja um, né, apenas um. Né, e a partir desse erro, desse principal problema, você vai, né, baseado na solução que você apresentou lá no seu relatório, você vai agora colocar isso em prática, colocar isso em ação aqui num vídeo gravado, numa aula gravada de 15 a 20 minutos. Ok, senhores? Então, e essa aula de intervenção, né, é uma avaliação também da disciplina que vale de 0 a 10. Ok? E aí, depois, juntando as duas notas, eu vou ter uma média, né? Uma média parcial, e essa média parcial ela repete com a média final, porque a gente não tem avaliação final, não tem prova final de estágio. Então, se você fez o relatório, né, preparou direitinho, né, comprovou que você assistiu às aulas, né? E aí essa comprovação é por meio da ficha que eu vou mandar para vocês, em que você vai preencher, né, direitinho as atividades que você desenvolveu. Comprova então as atividades práticas que foram cumpridas, apresenta um relatório, né, de atividades da disciplina, metade da nota, e essa aula de intervenção, que é uma aula curta, né, em que você vai objetivamente abordar um problema que você detectou e apresentar uma possível solução para esse problema que você detectou. Ok? E aí eu tenho a segunda nota da disciplina, e aí fechando então a disciplina. Quando é que eu vou entregar
Isso, professor. Você tem até o dia 12 de julho de 2021 para entregar relatório e aula gravada. Relatório e aula gravada, né? Vai fazer um vídeo, esse videozinho você vai me mandar, né? Seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, vai postar no YouTube, vai me mandar o link para eu assistir. A forma como isso vai chegar a mim, você escolhe, desde que chegue a mim que confirme, e eu confirmo para você, ó, recebi aqui a tua aula, recebi aqui teu relatório, ok? Então, nosso contato vai ser dessa forma. Se você me mandar alguma coisa, né, peça a minha confirmação, se por algum motivo eu esqueci, me cobre, ó, professor, eu lhe mandei o meu relatório, você confirma que recebeu o meu relatório? Só para a gente ter, que a gente, às vezes, tem esses problemas de contato e, né, as coisas se perdem aí. Então, se você me mandou alguma coisa, se você me, né, enviou alguma coisa, me cobre. Eu vou estar criando hoje ainda um grupo no WhatsApp, né, e vou tentar incluir os alunos que eu, né, tenho conhecimento de que estão participando da disciplina, ok? E é isso. Então, posso entregar antes, professor? Posso entregar esse relatório antes? Posso entregar a aula? Isso aí fica ao critério de vocês. O dia 12/7 é a data limite que eu coloquei até as 18 horas, tá? Até as 18 horas do dia 12 de julho desse ano, ok? Se você, né? Obviamente que você tem que cumprir primeiro as 60 horas, né? Se você conseguir arrumar, né, dentro daquela ficha de acompanhamento de estágio que você, sei lá, se você cumpriu as 60 horas no final de maio, por exemplo, né, definindo lá os dias da semana que você acompanhou a aula, a quantidade de horas que você acompanhou a aula, se você conseguir definir as 60 horas de atividade de aula da disciplina nesse período, e aí a partir do final de maio, se você já, né, produziu o relatório e já quiser me enviar aula, sem problema, eu corrijo, lanço a nota de vocês e aí vocês ficam livres da disciplina, ok? Então é basicamente essas duas atividades da disciplina e eram essas as informações que eu tinha para apresentar para vocês. Qualquer outra informação a gente vai tratando, a gente trata aí de conversando no WhatsApp. Mas nesse primeiro momento, então, definam a forma como vocês vão acompanhar as aulas, né? Definido isso, eu vou estar passando para vocês as fichas em que vocês vão me dizer quais são os dias, quais são os horários em que né, vocês vão estar acompanhando essas aulas. E aí vai ter a assinaturazinha de vocês do lado, confirmando que aquilo que vocês estão colocando naquele papel é verdade, e esse vai ser o nosso critério, né, de eu, né, que eu não tenho como, né, nesse momento eu não tenho como acompanhar vocês, verificar se vocês estão cumprindo essas horas, e também o papel de um professor tutor nesse momento não cabe. Então, é um acordo entre a gente. Você está dizendo que você cumpriu as horas, então eu acredito que você cumpriu as 60 horas de estágio. Produzam um relatório, produzam a videoaula, e aí vocês terão a nota final da disciplina, ok? Senhores, é isso, né? Eu preparei essa aula, né, para definir esses aspectos iniciais. Posso começar o estágio amanhã já, professor? Pode, sem problema. Você é que define isso, ok? Então, qualquer outra informação eu vou estar passando para vocês aí por WhatsApp. Abraço, gente. Fiquem bem.